Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do Sorrilha, você está sendo filmado e hoje nós vamos abordar sobre a Guerra Civil Americana e seu contexto político e suas consequências pós-guerra para a sociedade americana até os dias atuais. Roda a vinheta. Sobre a Guerra Civil. A Guerra Civil, ou Guerra de Secessão, secessão, para quem não sabe, significa separação. Ela tem início no ano de 1861 e encerra em 1865. A partir disso, vamos abordar sobre o contexto político do período e as principais consequências pós-guerra para a sociedade americana até os dias atuais. A Guerra Civil, ela é um marco na história dos Estados Unidos pelo fato de ser um confronto não só grandioso, no sentido de ter envolvido civis como soldados, daí o nome Guerra Civil, como também o uso tecnológico foi importante no confronto, seja o uso tecnológico pela indústria bélica e pela logística, como a construção de ferrovias. Além disso, a Guerra Civil ela é importante pela questão de envolver cerca de 620 mil mortos durante todo o conflito. Ou seja, foi uma história de muito massacre e violência. Além disso, a Guerra Civil ela definiu o que é hoje os Estados Unidos pós-guerra, ou seja, uma potência econômica, militar e cultural. Portanto, a Guerra Civil ela é importante no sentido de definir os Estados Unidos, seja um modelo econômico e de sociedade até os dias de hoje. Vamos abordar sobre as principais causas ou os conjuntos de fatores que deram início e estopim para o confronto. Bom, o conjunto de fatores que geralmente é colocado é o fato de ser tratado por uma questão econômica e social. Ou seja, nos Estados Unidos, após a independência, se configurou duas regiões com dois modelos de economia e sociedades diferentes. O primeiro, a região norte, no qual o modelo econômico era uma sociedade e uma região mais industrializada, com uma mão de obra assalariada, tendo seu mercado protecionista. Protecionista significa em que o mercado protege suas indústrias locais contra a concorrência externa de outros países, com a finalidade de desenvolver aquelas indústrias e se tornar uma forte concorrente no cenário mundial. Enquanto a região sul dos Estados Unidos era uma região com modelo agrário e escravocrata e do livre comércio, ou seja, esse livre comércio abria para importações de produtos externos em razão em que aquela região não produzia tais produtos. Portanto, havia uma divergência muito forte nesse sentido. A partir dessas questões que dividiu os Estados Unidos entre a região norte e sul, na esfera política isto também foi muito presente. Começando já ali nos anos 1850, sobre a questão da abolição da escravidão, já era um assunto recorrente nos Estados Unidos. Dentro disso, na esfera política, em 1860, tivemos as eleições presidenciais do Partido Republicano e o Partido Democrata. Pelo Partido Republicano estava o jovem Abraham Lincoln, proveniente do estado de Illinois, contra o seu arquirrival pelo Partido Democrata, Stephen Douglas. Nas eleições de 1860, Abraham Lincoln venceu a disputa com uma certa vantagem no colégio eleitoral e com isso ele se tornou o presidente em 1860 pelo Partido Republicano. Era um rapaz que sempre defendeu ser contra a escravidão, ele foi um dos defensores mais ferrenhos contra essa escravidão e representou esses interesses do norte na esfera política. Não só os interesses do norte, como também esses interesses
de abolir a escravidão nos Estados Unidos. Daí essa importância eleitoral nos anos 60, no século XIX, nos Estados Unidos. E com isso, Lincoln, sendo um defensor de abolir essa escravidão, isso afetou diretamente os interesses dos estados sulistas. Como eu já disse, a região sul era uma das defensoras da escravidão por ser a base econômica desta região. Então, a partir disso, o primeiro estado a não reconhecer a vitória de Lincoln na presidência foi o estado da Carolina do Sul, em 1861. Depois da Carolina do Sul, outros estados sulistas aderiram à causa junto com a Carolina do Sul, como por exemplo Mississippi, Alabama, Geórgia, a Flórida, entre outros estados do Sul. E a partir disso, em 1861, formou-se então os Estados Confederados da América, em que pretendiam se separar dos Estados Unidos, por isso também chama Guerra de Secessão. Uma curiosidade, para quem se interessar mais sobre a história de Lincoln e sua importância no cenário político dentro deste contexto, tem o filme Lincoln de 2012. Outro filme também, mas aí já é um filme mais fictício, sob direção do Tim Burton, é Abraham Lincoln e os Caçadores de Vampiro. Então, para quem tiver curiosidade, deixarei os dois links na descrição dos trailers, né, dos filmes, para quem se interessar. Mas voltando à questão da Guerra Civil, como eu já disse, então formou-se esses Estados Confederados da América que queriam a separação. A União pretendia manter esses estados em sua unidade e formar os Estados Unidos. Então, o estopim para a guerra foi quando os confederados atacaram um forte marinho que se localizava no sul dos Estados Unidos. E esse forte marinho representava a União, pertencia à União. Então, com este ataque, no dia 12 de abril de 1861, deu início então à Guerra Civil ou a Guerra de Secessão. Então, com o início da Guerra Civil, a região norte, logo de cara, mostrava que teria amplas vantagens perante a região sul. Seja por questão numérica, em que eram 3 soldados nortistas contra um soldado sulista. Então, a partir disso, se tratando de questão numérica, o norte tinha uma maior vantagem. Seja por questão de desenvolvimento bélico e tecnológico, o norte tinha um maior desenvolvimento, pelo fato de ser uma região mais industrializada do que a região sul. E pela questão logística, pelo fato da região norte também ter mais ferrovias e malhas ferroviárias do que a região sul. E a partir disso, os Estados Confederados tinham a sua capital, Richmond. A capital do norte era Washington, onde ficava o presidente então Abraham Lincoln. A partir disso, a guerra começou tendo este interesse em qual chegaria a capital primeiro. Obviamente que todo mundo deve imaginar que o norte ganharia essa guerra facilmente, chegaria a Richmond facilmente. Errado. Os sulistas tinham 2 excelentes estrategistas de guerra, 2 generais que foram importantes para o sul. Esses generais são o Robert Lee e Thomas Jackson. Vão aparecer aqui as figurinhas do lado. Então, esses ótimos estrategistas de guerra, tanto Lee como Jackson, foram fundamentais para o sul, em que logo de cara, no começo, eles se mostraram excelentes e conquistaram importantes batalhas durante os confrontos, importantes vitórias. E isso afetou muito os nortistas, que viram suas estratégias de guerra como uma das principais, a estratégia Anaconda, ser um fracasso total. E com constantes vitórias uma atrás da outra, por pouco eles não chegaram até Washington. O que foi fundamental para os nortistas foi quando, em 1863, na região da Pensilvânia,
a batalha foi fundamental ali para a virada da guerra em que a região norte começa a vencer as batalhas, foi a batalha em Gettysburg, em 1863. Tem até o discurso do Lincoln em Gettysburg neste mesmo ano. Vou deixar o documento na descrição para quem tiver interesse sobre o discurso do Lincoln em Gettysburg. Então, a partir disso, com a troca também do general do norte, então com a troca desse general foi fundamental para esta vitória dos nortistas em Gettysburg, na região da Pensilvânia. A partir disso, o norte começou a ter vitórias uma atrás da outra com a mudança de estratégias de guerra, como por exemplo a queima de cidades e destruição de ferrovias por este general. Então, com essas vitórias dos nortistas sobre os sulistas nesta virada e com a mudança de estratégias de guerra, foi questão de tempo para que a Guerra Civil terminasse com a vitória dos nortistas sobre os sulistas. Então, em 1865, o general Grant do norte, ele invadiu a capital, chegou primeiro do que os sulistas em Richmond, e a partir disso a questão de tempo para os sulistas se renderem. Então o general Robert Lee em Richmond assina os termos de rendição e a guerra termina com a vitória do norte. E isso foi importante não só na questão estratégica de guerra e da vitória dos nortistas, como também essas constantes vitórias do norte foram fundamentais para a reeleição do então presidente Abraham Lincoln, que conseguiu ser reeleito em 1864. Então, com a sua reeleição, temos que destacar dois pontos importantes. O primeiro é sobre a guerra. A guerra deixou, como já disse anteriormente na introdução, cerca de 620 mil mortos. Foi o maior massacre que tivemos na história dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, nem a Segunda Guerra Mundial produziu tantos mortos, tantos soldados mortos estadunidenses, em que na Segunda Guerra Mundial ficou em torno de mais de 300 mil mortos, enquanto a Guerra Civil foram 620 mil mortos. Daí você vê a importância que tem. O segundo ponto que vale destacar, já na esfera política, é que Abraham Lincoln levou o projeto da 13ª emenda, em que pretendia abolir a escravidão. E conseguiu aprovar a 13ª emenda, tendo o apoio de até alguns membros de deputados da oposição, que são do Partido Democrata, e conseguiu dessa forma abolir a escravidão nos Estados Unidos. Então você vê que percebe-se daí a importância que teve o Lincoln dentro desse cenário, seja em vencer a Guerra Civil e abolir a escravidão com a 13ª emenda. E nem tudo foi festa e alegria para o presidente Lincoln, pois após o término da guerra em 1865, algum tempo depois, Lincoln infelizmente foi assassinado por um fanático e simpatizante dos confederados enquanto assistia uma peça teatral no ano de 1865. Então foi uma morte muito trágica, e com esta morte Lincoln se tornou um mártir até hoje para o cidadão americano. Então, para quem se interessou, quem tiver interesse mais sobre a Guerra Civil, deixarei também um texto do livro Histórias das Guerras, o link na descrição para quem tiver interesse, e o roteiro também. Temos também E o Vento Levou, que é um filme que mostra muito este cenário. E a partir disso, vamos falar das consequências pós-guerra. Este daí é o que eu mais gosto e é muito interessante. A guerra, até hoje, ela tem resquícios muito fortes e presentes até hoje para a sociedade americana. Um exemplo é em 1866, após o término da guerra, um grupo de veteranos sulistas formaram o que chamamos de Ku Klux Klan, ou KKK, e são um grupo de supremacistas brancos que prega o ódio contra judeus e negros. E ao longo de todo do século XIX até o século XX, a Ku Klux Klan praticou atos terroristas e ataques e linchamentos
contra a população negra nos Estados Unidos e foi um dos principais defensores contra os direitos civis. Foram um dos que mais atacaram estes direitos civis dos negros. Para quem se interessar mais sobre a Ku Klux Klan, deixarei um link na descrição sobre a Ku Klux Klan nos dias atuais. É um vídeo em torno de 2008, próximo da eleição de Barack Obama. E este vídeo entrevista membros da clã e como eles agem e a forma de pensamento deles. Então, para quem se interessar sobre mais a Ku Klux Klan e a história dos mesmos, deixarei o link na descrição. Além disso, dentro disso, sobre a questão dos direitos civis, após a Guerra Civil e a morte do Lincoln, os estados sulistas, eles, por mais que a abolição tenha sido, a abolição da escravatura tenha sido firmada e colocada no país todo, ainda assim o problema racial continuou muito forte, como a questão de cerceamento dos direitos civis dos negros, em que eles não poderiam ter participação política e não podiam votar. E isto se perpetuou até os anos 60, quando, anos 50, anos 60, deu início à luta pelos direitos civis, com figuras ilustres como Martin Luther King, Rosa Parks, Angela Davis, Malcolm X. Então, esses personagens, entre outros, claro, foram muito importantes na luta pelos direitos civis, especialmente ali na região sul, em que o cerceamento da participação política e do direito ao voto, a segregação racial foi muito forte durante este final do século XIX e até os anos 60 do século XX. Outra importante consequência, como eu já também disse na introdução, foi a questão, após o término da Guerra Civil, com a vitória do Norte, a partir disso definiu como os Estados Unidos se comportaria e teria seu modelo econômico e social. Obviamente, como o Norte tinha este modelo protecionista industrializado, isso se espraiou-se pelos Estados Unidos e definiu como uma potência industrial a partir da guerra e até o final do século XIX. E como prova disto, a marcha para o oeste foi uma das consequências dessa guerra com os massacres indígenas, que teremos um outro vídeo no canal abordando isto. E só para relembrar, o Martin Luther King e Angela Davis, no qual retratam a época dos direitos civis, serão abordados em outros vídeos do canal por outros colegas. E voltando à questão da industrialização, então a partir disso mostrou-se uma face imperialista, vamos dizer assim, dos Estados Unidos após a Guerra Civil e que se perpetuou do século XIX até o século XX todo. Outra consequência importante é a figura do Lincoln. Até hoje, Lincoln é uma figura emblemática no sentido positivo na história dos Estados Unidos. Ele é tratado e considerado um dos melhores ou o maior presidente que os Estados Unidos já teve para os cidadãos americanos. Um mártir histórico para os americanos. E por último, um caso mais recente que aconteceu foi em agosto de 2017, em Charlottesville, na Virgínia, a questão da estátua do general Robert Lee. Robert Lee, para quem já sabe, como eu já disse, foi um general de guerra dos Estados Confederados da América. E o general Robert Lee tem a sua estátua na Virgínia e se tornou uma figura emblemática em que divide opiniões, pelo fato de que grupos de direitos, grupos ativistas, eles querem a remoção da estátua por o general Robert Lee representar interesses escravagistas e sulistas. Então, a partir disso, eles pretendem, como ativistas, retirar esta estátua. No entanto, outros grupos radicais de extrema direita querem manter a estátua lá, como ela sempre esteve, por representar também esses valores sulistas e
e nacionalistas na opinião desses grupos de extremas direitas, que seja pela Ku Klux Klan, seja pelos neonazistas. Então, em Charlottesville teve esta polêmica em que gerou muitos confrontos e conflitos neste período entre esses dois grupos. Então, em 2017, ainda até hoje mostra como a Guerra Civil é muito presente ainda, os resquícios da Guerra Civil é muito presente na sociedade americana. Então, eu deixarei o link da matéria também na descrição, a matéria do Fantástico, então quem se interessar é só acessar sobre esta polêmica em Charlottesville. E é isso, gente. Quem se interessar, quem gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seus comentários o que acharam do vídeo. Fui, valeu!